Neste episódio falamos sobre o desafio de comunicar territórios fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto e também como atrair a atenção dos jornalistas quando as redações estão cada vez mais pequenas e também falamos da importância dos correspondentes e dos meios de comunicação social locais e regionais. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Neste episódio vamos falar sobre o desafio de comunicar territórios fora dos grandes centros urbanos, ou seja, como é que se consegue atrair a atenção dos mídias nacionais numa altura em que as redações, como todos sabemos, estão cada vez mais reduzidas. E ao mesmo tempo falarmos também aqui da importância dos correspondentes e dos órgãos de comunicação social locais e regionais. E para falar sobre estes temas, hoje tenho como convidada a Ângela Teixeira, que tem uma vastíssima experiência na comunicação na área do turismo e não só. Ela é Relações Públicas e consultora de comunicação e CEO da Task Force Consulting. Tem, como dizia atrás, muita experiência nesta área, desde Vila Pouca da Guiar até ao Algarve, já comunicou e comunica aqui vários projetos e várias marcas, e é alguém, obviamente, que tenho também um grande apreço, aqui minha colega de profissão, e que é com muito gosto que, Ângela, que te convido para partilhares aqui esta perspectiva sobre este tema que tantas vezes falamos, não é, no nosso dia-a-dia. E perguntar-te exatamente isto. É um grande desafio nesta altura conseguir chamar a atenção dos mídia quando pretendemos comunicar territórios e projetos turísticos fora dos grandes centros urbanos. Olá, Marta, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muitos parabéns por esta iniciativa. Primeiro, porque acho que é importante, entre colegas, que é isso mesmo que somos, mesmo entre agências, falarmos e debatermos temas relacionados com o nosso trabalho e com aquilo que é a comunicação e as várias ferramentas da comunicação. E estou muito contente por poder dar aqui um bocadinho do meu contributo para debate, para falarmos e para efetivamente também em conjunto, que eu acho que isso é importante tentarmos encontrar aqui soluções. Efetivamente tenho muita experiência, já estou na área de relações públicas há quase 25 anos. E na verdade estes 25 anos passaram muito rápido a nível profissional, porque eu faço isto com muita paixão. A minha grande paixão é efetivamente a comunicação, é chegar às pessoas, fazer com que as mensagens cheguem aos meios e depois às pessoas, aos públicos, aos diferentes públicos. E isso é um desafio, mas é um desafio desde o momento em que eu decidi que não queria ir para Lisboa, como sou do Porto, e queria fazer a minha carreira profissional no Porto. Minha primeira experiência profissional foi numa grande empresa em Lisboa e ao fim de 2 semanas eu decidi que não era isso que eu queria, e então vim para o Porto e esse foi o grande desafio. Porque efetivamente desde sempre, e isso é uma coisa que era importante, era algo que era importante agora com esta turbulência gigante dos meios de comunicação e com este emagrecimento das redações. Algumas deixaram de existir no Porto, mas era uma coisa é uma coisa que desde sempre foi extremamente desafiante. Está tudo muito centralizado em Lisboa, as próprias direções editoriais estão centralizadas em Lisboa. Nós parecemos um país pequeno e provavelmente a nível de quilómetros não se justifica ou podem os decisores financeiros, que basta sempre pela parte económica, acharem que não se justifica essa descentralização, mas o facto é que é um país pequeno com muitas diferenças e muito diversificado e com conteúdos muito distintos. Portanto, seria importante haver aqui uma descentralização dessas decisões editoriais. E esta é a minha opinião, com base na experiência de ter-se trabalhado quase sempre no Porto. Uma das coisas que eu ouço desde o início é tudo se passa em Lisboa, tudo se decide em Lisboa, e o facto é que nós, com muito bons conteúdos
agora mais relacionado com o turismo, mas já houve outras indústrias que tinham também bons conteúdos. É sempre uma luta, uma grande resiliência conseguir que saiam notícias e que saiam conteúdos interessantes e editoriais. Não estou aqui a falar de, de, de páginas pagas, estou a falar exclusivamente de editorial e de conteúdos de notícia, de conteúdos jornalísticos que saiam nos meios de comunicação. Não é? Essa experiência que eu adquiri ao longo do ano ajudou-me, ao longo desses anos, ajudou-me também quando há 12 anos fui para trabalhar para o Algarve. O Algarve era e continua a ser um destino, é um destino turístico uma localização dentro do próprio país, uma região que a maior parte das vezes só aparece no verão ou então quando há alguma desgraça. E, efetivamente é isso. E no Algarve foi quando eu primeiro me deparei com esta, me voltei a deparar com esta dificuldade de atrair os meios de comunicação. Como é que eu considero que se consegue ter algum, eu não gosto de chamar sucesso, mas podemos dizer isso, conseguimos ter conteúdos nos meios. É realmente trabalhar esses conteúdos, torná-los interessantes, perceber estrategicamente, usar muita estratégia e entender o que é diferenciador, aquilo que eu chamo os ganchos de comunicação, e trabalhar esses ganchos de comunicação, tudo aquilo que é diferenciador, que os outros não fazem, que não existe. Claro que isso dá muito trabalho e requer muitas vezes pesquisa e requer muita elaboração também. O conteúdo em comunicação e na nossa área ainda é rei, não é? Que é um bocadinho isso que estás a dizer, é pensarmos muito bem nos conteúdos, nos tais ganchos que tu falas, encontrarmos os motes certos, torná-los atrativos para que os jornalistas tenham, portanto, interesse em publicá-lo. Gostaria também de te perguntar, e isto realmente aqui é um facto, portanto aqui as redações estão muito centralizadas em Lisboa, diria que depois num segundo nível no Porto, não é? Portanto, e comparando com Algarve, por exemplo, o Porto ainda consegue ter aqui uma maior concentração ou uma maior preponderância, lá em baixo a sul será ainda mais difícil, e a norte mesmo lá em cima, então ainda mais. Um, os órgãos de comunicação social tinham, aliás, eu fui, pronto, muitos anos correspondente de um jornal que já não existe, que era o Comércio do Porto, ali na zona onde eu vivia na altura, que era na região do Val do Ave, e eu como correspondente cobria geograficamente ali alguns municípios, o Famalicão, Santo Tirso, Guimarães, Trofa, Faf, ali aquela zona, e de facto os correspondentes, que agora também há menos, não é? Portanto, há menos correspondentes, há menos pessoas nesse papel, mas os correspondentes podem ter aqui, de algum modo, um papel muito, muito interessante, desde que sejam ouvidos pelas chefias de redação. Obviamente que depois é esse aqui o desafio, mas apesar dessa rede de correspondentes estar cada vez mais pequena, não é? que nós sabemos disso, ainda é uma forma a facilitar aqui esta comunicação, se bem que esses correspondentes normalmente cobrem mais situações do dia-a-dia, da agenda de cobertura do dia, mas enfim, com o enfoque certo e com os ganhos certos podem nos ajudar, enfim, a passar essa mensagem. É assim, os correspondentes são efetivamente importantes, mas depois o que é que acontece? E aqui vou dar dois exemplos, tanto o Algarve como o interior norte. Tens um correspondente com uma área geográfica gigante. Tu tens um correspondente em Faro que faz o Algarve todo. Ou tens um correspondente em Vila Real que faz Trás-os-Montes todo. E isso é humanamente impossível. Né? Portanto, aqui deveria haver, quanto a mim, ou um investimento em mais correspondentes e que fosse a divisão geográfica fosse mais humana também para quem está a trabalhar, e também um apoio maior aos jornais regionais e locais. A imprensa local e regional acaba por fazer um papel que deveria ser feito por agências, por exemplo, acabam por ser o mote ou, perdão,
acabam por ter aqui um papel de recolha de informação e de conteúdos credíveis, porque são feitos por jornalistas, que acabam depois por ser difundidos noutros meios de comunicação, desde que tenham interesse a nível nacional. E são muito importantes. Qual é aqui, muitas vezes, o handicap? É que estes meios de comunicação têm que ser subsidiados de alguma forma. Se um grande grupo, como a Global Media, tem problemas financeiros, ou como outras, como a Trusty News, que na semana passada saiu também uma notícia sobre a Trusty News, imagina um jornal de uma pequena localidade ou de uma região. Portanto, este investimento ou este financiamento dos meios de comunicação tem também que passar, é obrigatório passar pelos meios locais e meios regionais, para não acontecer aquilo que já está a ser estudado, que é um deserto de notícias. É que tu também depois chegas a um ponto que as notícias são copy-paste, e se estiver a ser um bocadinho brava demais, digam-me, copy-paste uns dos outros. Tu fazes zapping nos todos os canais de notícias e com ali um delay de 2 minutos consegues ouvir a mesma notícia nos dois canais, exatamente da mesma forma. Quando há conteúdos. Sim, e também há aqui uma questão, não sei se concordas com isto, que é no que à comunicação territorial diz respeito mesmo, ou seja, estarmos aqui a promover locais, destinos, eventos, não é, que existem em todo o país e obviamente aqui de forma mais descentralizada, que é aqui que estamos aqui a falar, é isso mesmo que tu dizes, que é a linha editorial também dos órgãos de comunicação social locais e regionais, que padecem também desse problema, obviamente, de financiamento e de falta de meios, quer humanos, quer financeiros, obviamente, que é o tipo de cobertura e de notícias que fazem, também nem sempre é tão dedicada a este tipo de temas, e por vezes há aqui alguma resistência a comunicarem algum tipo destes projetos, pedindo, por exemplo, contrapartidas financeiras, que é aqui uma questão que nos órgãos de comunicação social locais e regionais não podemos deixar de falar, que cada vez mais acontece isso, não é? Portanto, que cada vez mais nós sabemos, não é, que há os conteúdos noticiosos da redação e há depois os conteúdos que surgem via os departamentos de publicidade, mas que aqui nestes meios por vezes se confundem um pouco e há alguma resistência, pelo menos a experiência diz-me, não sei se concordas com isso, há alguma resistência às vezes a aceitarem fazerem algum tipo de trabalhos e de publicações desse tipo de coberturas de um modo noticioso, entende? E tentam passar ali para uma parte de financeira, como que têm que pagar para aparecer. Também é aqui este constrangimento, que é o tipo de cobertura local que é feito e os temas que eles aceitam cobrir e Isso falar. tem a ver com sobrevivência do próprio negócio, não é? Porque se nós Com certeza, claro. pensarmos, se nós pensarmos que um jornal local, ok? Vamos falar de um jornal local, já não falo de um jornal com dimensão regional, precisa de dinheiro para pagar ordenados, para fazer, para circular nas diferentes zonas dessa localidade, tem que ter algo, tem que sobreviver financeiramente. E a parte da publicidade é, neste momento, uma parte muito importante para essa sobrevivência. Aquilo que tem vindo a ser discutido, e ainda há pouco tempo ouvi um professor da Universidade de Minha falar sobre isso, tem que haver uma forma de financiamento que torne estes meios independentes e também mesmo a nível local, porque muitos deles são financiados pelos municípios e sabemos que As pelas autarquias. autarquias, e sabemos que as autarquias Uhum. não deixam de ser um poder político, não é? Haver uma forma de Obviamente, claro. financiamento destes meios de comunicação que garanta a própria independência, tanto em relação à publicidade, como ao financiamento das autarquias, que acaba por ter uma conotação política. Sim, e isso é realmente muito importante é um passo fundamental, embora, como tu dizias, está dependente da questão financeira, como tu dizias aqui, a questão de haver aqui uma questão de sobrevivência, não é? Mas realmente neste tipo de meios, nunca como agora eu diria, se sente tanto
este confundir, não é este confundir, mas este aqui, um bocadinho aqui esta dependência do conteúdo pago, que põe em causa, obviamente, uma cobertura mediática saudável e livre. Portanto, é aí Exatamente. que de facto eu queria chegar. Os meios de comunicação e a imprensa tem que ser livre. E acho que esse tem sido um debate que tem sido cada vez mais, tem vindo cada vez mais a público e ouço muitos fóruns e podcasts sobre isso, que é a imprensa tem que ser livre. E para ser livre tem que viver. E neste momento, aquilo a que nós assistimos, mesmo jornalistas, e eu tenho amigos jornalistas e tu também, que neste momento sobrevivem, Ora, ou sim. porque ganham mal para aquilo que trabalham. Há uma geração mais recente que se apaixonou pelo jornalismo, estudou, mas depois começa a trabalhar e percebe que não é aquilo que se trabalha muito para aquilo que se ganha, e neste momento os jornalistas e a comunicação social sobrevivem e não vivem. E é importante, para haver essa liberdade de imprensa, essa independência, que haja uma forma de financiamento que os torne, que faça com que a imprensa viva e não que sobreviva. Porque isto é angustiante para todos. Para todos, desde logo para a sociedade, porque a comunicação social, as notícias e a informação feita de uma forma ética, credível e como deve ser feita é preponderante para a democracia, para o funcionamento da democracia, para que todos saibamos o que está a acontecer, não é? De uma forma sem amarras e sem condicionamentos, e obviamente com uma comunicação social comprometida, ou seja, não livre para, enfim, para, para que os seus conteúdos possam ser aquilo que efetivamente tem relevância mediática, não é? Que por questões de dependência financeira coloca em causa a sociedade, a forma como nós vemos o mundo, a classe dos jornalistas enquanto profissionais, que é cada vez mais precária, e nós também, enquanto agências, enquanto pontes, nós no fundo somos profissionais da comunicação, que somos pontos entre marcas, empresas, instituições, sítios, o que for, e a comunicação social, e eu sei que tu partilhas desses mesmos princípios que é nós, enquanto profissionais de comunicação, valorizamos muito e respeitamos muito o trabalho dos jornalistas, e para nós, tanto o cliente e o jornalista têm exatamente a mesma importância, no sentido em que nós estamos super dependentes dos dois e da eficácia dos dois, e que também nós, enquanto pontos de comunicação, queremos que sejam pensadas soluções para que seja viável, financeiramente viável, que os projetos de comunicação social, sejam eles locais, sejam eles regionais. Nunca como agora se está a falar nisso, e por vezes é preciso chegar aqui quase ao fundo do poço para se obrigar a encontrar soluções, e estamos realmente aqui numa dessas fases. Voltando aqui à questão de como é que se pode aqui criar condições para uma maior cobertura ou atenção para os territórios não centralizados. Uma outra vertente, nós já falamos aqui da comunicação social mais centralizada, falamos também dos correspondentes, falamos dos meios locais e regionais. Há aqui também uma outra via que existe e que tentamos também impulsioná-la, mas que também estamos a ter desafios em concretizar, que é as chamadas press trips, que é uma das hipóteses também é organizarmos, para quem não é aqui do setor, no fundo as press trips é que organizarmos viagens e condições para que os jornalistas de outras zonas geográficas possam ir a determinada zona geográfica, portanto, para que possa, com um programa, não é, elaborado, para que possa, neste caso, conhecer aquilo que é o objetivo da viagem. Esta também é uma das ferramentas utilizadas nas nossas áreas de relações públicas, mas que estamos também a deparar-nos aqui com um desafio que é, como as redações estão cada vez mais pequenas, ou com cada vez menos meios, também é cada vez mais difícil conseguirmos organizar estas viagens, não é? Que no fundo fazem uma fusão entre o lazer
com o trabalho, não é? No sentido em que estamos a proporcionar experiências para que os jornalistas possam vivenciar conhecer determinadas situações, aqui, imaginando nós aqui num cenário turístico, não é? Portanto, de um destino turístico. Enfim, também trocarmos aqui ideias. É uma ferramenta utilizada, é útil, mas também cada vez nos traz aqui mais desafios, porque as redações têm dificuldade em libertar meios para que possam ingressar nessas viagens. É um desafio, sem dúvida. Como há menos profissionais a trabalhar, não é? Portanto, menos jornalistas, menos redações. Depois também conseguir, numa data, a disponibilidade desses jornalistas juntamente com outros, não é? Muitas vezes não é fácil. Não é. Agora, é assim, eu tenho um lema que é não desistir. Não dá numa altura, tentamos fazer noutra. Voltamos à primeira temática, que é a questão dos conteúdos. Hoje em dia, e bem, há cada vez mais interesse por parte dos destinos em convidar jornalistas e realizar press trips. Portanto, convites a comunicação social recebe, efetivamente é uma questão de conciliação de agendas e de disponibilidades. E encontrar também aquilo que pode ser diferente. E como nós temos regiões muito distintas, é encontrar em cada uma delas algo que seja diferente. Que não, que, vou dar aqui um exemplo. Nós somos muito fortes em vinho e gastronomia, mas se calhar temos que mostrar, não temos que mostrar sempre, fazer da mesma forma, só mostrar, dar de comer e beber, encontrar aqui em cada território aquilo que é diferente e que as pessoas ainda não conhecem. Sim, sim, e proporcionar experiências. Mais Imaginemos pôr as experiência, pessoas a fazerem exatamente, workshops de áreas o artesanato, enfim, muitas coisas. várias cerâmica, enfim, Cerâmica, são fumeiro, só alguns já há exemplos sítios para onde se perceber. fazem workshops de Exato. fumeiro, apanhar experiências até muito ligadas à terra e à agricultura, que é uma coisa que é super interessante e diferenciadora de se fazer e que pode trazer vários tipos de conteúdos. É atrativo também. E depois também ligar aqui para já um acompanhamento, acho que isso também faz toda a diferença, não só a elaboração de um programa, é importante que haja um acompanhamento desde o primeiro momento até o jornalista chegar a casa, Sim, sim, isso acho que é isso é essencial, fundamental. claro. Eu sempre acompanhei muito e acho que é muito importante uma pessoa se preocupar, o assessor, o consultor ou relações públicas se preocupar com o bem-estar do jornalista, que é o nosso cliente, não é? O que vai depois reportar a experiência, portanto, acaba por ser a pessoa mais importante ou as pessoas mais importantes com quem estamos a trabalhar. E depois é muito aquilo que eu acho que também é diferente, é a questão emocional. Nós cada vez mais, nós fala-se muito da emoção, da empatia, da humanização, mas é importante colocar isso em prática. E o que pode ser diferente e o que pode muitas vezes atrair um jornalista para uma press trip em detrimento de outra, pode ser essa ligação emocional e essa a empatia em relação não só ao destino ou ao hotel, como também a quem está a fazer essa ponte. Isso é muito importante, o relacionamento que se tem com cada jornalista e com cada. Eu diria que é fundamental, não é? E é mesmo aqui aquilo que nos diferencia e que marca a diferença, é nós conhecermos bem os jornalistas, conhecermos bem o funcionamento das relações, nós sabemos, do ponto de vista emocional ou geográfico, quem é que estará mais predisposto a aceitar ir a um determinado sítio ou a ter uma determinada experiência, não é? Portanto, e é isso também que a experiência nos traz, não é? Nós conhecemos as pessoas e cirurgicamente sabemos que para este efeito, ou para este sítio, ou para esta experiência, o jornalista X ou Y ou Z vai gostar e vai. Né? E realmente que isso é um capital muito, muito, muito valioso
em que nós as duas sabemos bem que isso conta muito. E é realmente fundamental. Portanto, recapitulando aqui, por um lado o conteúdo, não é? Percebermos o que é diferenciador naquilo que queremos comunicar, mas diferenciador mesmo, pensar de uma forma diferente, buscar outras perspectivas, mostrar aquilo que ainda não foi dito, fugirmos do tal copy-paste, entre aspas, de ideias, não é? Portanto, os conteúdos vão sendo os mesmos, temos que ser mais criativos. E depois o lado emocional, e o emocional com o percebermos, em darmos aos jornalistas e aos editores algo que seja útil para quem consome a informação para onde eles trabalham, não é? Que também é essa a chave, o jornalista e o editor, ao perceber, se eu for fazer esta cobertura ou tratar este tema e isto vai suscitar interesse a quem me vê, ou a quem lê, ou a quem ouve, não é? Porque isso vai ajudar também aos cliques, ou seja, nós temos que ser aqui as primeiras pessoas a pensar já quase no título, já quase no efeito final. E outra questão também que não falei, mas que é importante, que é o posicionamento, porque principalmente em turismo, apesar de se achar que se deve comunicar da mesma forma, o posicionamento, a segmentação é cada vez mais relevante. E isso também, na escolha dos meios de comunicação, também, lá está, tem que ser de forma cirúrgica e pensada sempre, ou trabalhada sempre na questão do posicionamento. E isto tem a ver com a estratégia, ou seja, todo este trabalho tem a ver com um planeamento estratégico que é pensado, que é trabalhado, que é definido e que é alterado dependendo das circunstâncias e do que está a acontecer porque neste momento nós vivemos de uma forma muito rápida, muito célere, as coisas estão sempre a acontecer, estamos todos muito ligados, muito conectados, demasiado até, não é? Demasiado, e às vezes é importante manter essa distância, manter aqui uma certa distância para que se faça um planeamento estratégico, com base no posicionamento, na segmentação, mas com abertura para alterá-lo sempre que for necessário. Eu posso dizer que eu, num hotel, uma marca muito conhecida, trabalhei em 2020, em pleno Covid, nós tínhamos uma estratégia de manhã, nós tínhamos uma estratégia à hora de almoço e tínhamos uma estratégia ao final do dia, porque as coisas estavam a acontecer de tal forma, agora já não vem este mercado, agora vem outro, vamos mudar tudo, como é que vamos nos pensar? Portanto, também é importante ter abertura para a qualquer momento termos que alterar a estratégia e ir por outros caminhos, não é? Claramente. Isso é extremamente importante, esta agilidade entre equipas e na tomada de decisões, até porque trabalhamos com a atualidade, não é? Os próprios jornalistas trabalham com a atualidade, nós também, se não tivermos esse jogo de cintura, não, assim, morreremos na praia, não é? Passando aqui a expressão. E, portanto, Ângela, muitíssimo obrigada pela partilha. Vais voltar, obviamente, porque entretanto eu já estou aqui com vontade de abordar aqui outros temas, e portanto fica aqui já a nota que a Ângela vai ser aqui de quando em vez aqui minha convidada e fazer-nos companhia. Obrigada, eu estou sempre disponível para todos os inputs. Como eu disse no início, isto é uma paixão e vou continuar com toda a certeza ligada à comunicação, para sempre. Obrigada, muito obrigada, Marta, e muito obrigada pela partilha. Um beijinho grande. Obrigada. Muito obrigada, um beijinho, até breve. Obrigada. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!